Opa! Eu sou o Edgar e continuamos a série sobre Teorema de Löwenheim-Skolem em nosso canal. Nesse vídeo, vamos revisar as noções de satisfatibilidade e estrutura, que já apareceram em bastante detalhes em nosso canal, e vamos introduzir um novo conceito, o conceito de subestrutura. Vamos apresentar exemplos de subestrutura e discutir quais são as condições necessárias e suficientes para que, dado uma estrutura qualquer, a gente tenha uma subestrutura da estrutura dada. Bora lá? Com este vídeo começaremos a entender os conceitos necessários tanto para o enunciado quanto para a demonstração do Teorema de Löwenheim-Skolem. E para motivar a apresentação desse vídeo, eu vou retomar um conceito que a gente discutiu no vídeo passado e que será bastante importante para eu fixar as coisas que serão discutidas neste. Muito bem, comecemos considerando o seguinte. Φ é a sentença que expressa o seguinte: existe uma quantidade não enumerável de indivíduos. Ora, esta φ está fazendo uma afirmação a respeito da existência de uma certa quantidade de indivíduos. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Ora, φ deve ser o caso acerca dos indivíduos em R. Ou seja, se nós considerarmos a coleção dos números reais, com todas as relações, funções e constantes que aparecem em φ, isto deve ser um modelo da sentença φ. Em outras palavras, o que φ expressa é verdadeiro acerca dos reais, porque o Alfredo já mostrou para a gente nesse vídeo que a coleção dos números reais é não enumerável. Uma pergunta que a gente pode se fazer neste momento é a seguinte: mas será que φ também não pode ser o caso acerca dos indivíduos em um domínio D apenas enumerável? Ou seja, se nós olharmos para um conjunto D e olharmos para as relações, funções e constantes que aparecem em φ relativizadas a D, será que nós também não teríamos um modelo para φ? Será que isso é possível? Ora, à primeira vista, parece que a resposta a esta pergunta deve ser não. Se φ assevera que existe uma quantidade não enumerável de indivíduos, ela não deve ser o caso acerca de um domínio enumerável. Mas aí que entra a beleza e a importância do Teorema de Löwenheim-Skolem. Ele garante para a gente que a resposta é sim. Para a gente começar a entender como isso é possível, nós precisamos entender o que estão essas coisas à esquerda da relação de satisfatibilidade. Ambas são estruturas, mas a da direita é um caso particular de estrutura com relação à esquerda. O Teorema de Löwenheim-Skolem vai nos dizer que, dado uma estrutura não enumerável, como por exemplo nós temos à esquerda, existe uma estrutura enumerável, como a direita, tal que ambas satisfazem exatamente as mesmas sentenças. Esta da direita não é uma qualquer, ela está vinculada à da esquerda através de uma relação de subestrutura. Então, nosso papel nesse vídeo é começar a entender o que é uma estrutura, o que é esta relação de satisfatibilidade, esta relação de ser modelo, e entender o que é subestrutura. As duas primeiras noções já apareceram em nosso canal, você pode conferir a partir desse vídeo, e, portanto, eu vou tratá-las de maneira breve, apenas com um caráter de revisão. A noção de subestrutura não, ela é nova, então nós vamos estudá-la com cuidado, apresentar exemplos e apresentar também condições necessárias e suficientes para que, dada uma estrutura, a gente tenha uma subestrutura da estrutura dada. Beleza? Muito bem, vamos começar pela noção de L-estrutura. L-estrutura é apenas um mnemônico para a expressão uma estrutura adaptada para uma linguagem de primeira ordem L. Vamos entender com calma isso. O que é uma linguagem de primeira ordem? Uma linguagem de primeira ordem é composta de alguns ingredientes e dentre esses ingredientes sempre estarão presentes os conectivos lógicos, booleanos, negação, disjunção, implicação, bicondicional e conjunção, os quantificadores, universal e existencial, a igualdade, as variáveis em quantidade enumerável, x1, x2, x3, y, y1, y2 e assim por diante, e os
parênteses para nos ajudar como símbolos auxiliares. Além destes, que são os símbolos lógicos, e estão presentes em todas as linguagens de primeira ordem, há também os símbolos não lógicos, os símbolos de predicado, de função e de constante. É para estes símbolos que uma L-estrutura está adaptada. O que muda de uma linguagem de primeira ordem para outra são estes símbolos não lógicos também, de predicado, função e constante. Acho que o melhor modo de tentar deixar essas coisas um pouquinho claras é através de um exemplo. Considere uma linguagem de primeira ordem L. Bem, como o que muda de uma linguagem para outra são apenas os símbolos não lógicos, então a gente escreve só eles. Neste caso, nós temos um símbolo P, que eu estou dizendo que é um predicado binário, e uma constante C, um símbolo de constante Czinho. Ora, o que é uma estrutura adaptada para esta linguagem? Toda estrutura, independente da linguagem, tem como primeiro componente um conjunto não vazio. Eu vou usar letras caligráficas maiúsculas para falar das estruturas, por exemplo, A, B, C, D, E e assim por diante. O domínio dessas estruturas é o conjunto não vazio, respectivamente, dos naturais, dos inteiros, V ômega. Se você não lembra de V ômega, dá uma olhadinha nesse vídeo. E agora, nestas estruturas, nós precisamos interpretar o símbolo de predicado P. Ora, como que a gente interpreta P em A? Uma maneira de interpretá-lo é através da relação binária menor ou igual. Um símbolo binário de predicado é interpretado como uma relação binária. Tem que ser esta? Não, poderia ser a relação maior, relação de divisibilidade. Cada estrutura vai interpretar o símbolo de predicado de um modo. Em B, nós podemos interpretar, por exemplo, o símbolo P através da congruência módulo 2. Em V ômega, através da relação de pertinência. Em V ômega, a gente poderia também interpretar através do está contido ou qualquer outra relação binária entre conjuntos que queiramos. Como interpretar as constantes? As constantes são interpretadas como sendo nada mais, nada menos do que indivíduos do domínio da estrutura. Então, no primeiro caso, nós interpretamos a constante como o número natural 0, no segundo caso, como o número inteiro menos 12, e em C, como o conjunto unitário de vazio. No caso geral, a gente representa uma estrutura D qualquer, colocando o seu domínio, Dzão, colocando também como interpretar esse símbolo de predicado, P elevado a D, e também colocando C elevado a D para dizer, olha, é a interpretação da constante em D, é a interpretação do símbolo de predicado P em D. Um outro modo bastante comum, e que eu empregarei bastante para representar o domínio da estrutura, é escrever o nome da estrutura entre duas barras verticais. Vamos dar uma olhadinha em mais um exemplo. Vamos considerar uma linguagem que tem agora 5 símbolos. Um predicado binário, uma função binária, F, um símbolo de função unário, G, e 2 constantes, C e D. Ou, melhor dizendo, 2 símbolos de constantes, C e D. Um jeito de interpretar é através da estrutura A. Ora, qual é o domínio de interpretação? Os números naturais. Como que a gente interpreta o predicado P? Através da relação binária menor ou igual. O símbolo de função F através da soma, G, que é unário, como a operação sucessor, C como 0, D como 1. Um outro modo, uma outra estrutura adaptada para esta linguagem é uma com domínio dos inteiros, que tem a relação de divisibilidade, que a interpretação da função binária é feita pela multiplicação, que a interpretação da função unária é feita por multiplicar por 3, as constantes são 7 e 1000. Tudo bem? Bem brevemente, então, bem resumidamente, esta é a noção de L estrutura, de estrutura adaptada por uma linguagem. E caso este seja o seu primeiro contato com este conceito e não esteja seguro ou segura com relação a ele, eu recomendo que você veja essa série feita pelo Alfredo em nosso canal, que explica com todo cuidado esta noção. Último comentário antes de avançarmos para um novo conceito. Quando nós dissermos que uma linguagem é enumerável, nós estaremos dizendo que a sua cardinalidade é ômega.
Por que a cardinalidade de L, no caso da esquerda, é ômega e não 2? Por que no caso da direita é ômega e não 5? Um modo de entendermos o porquê é pensarmos o seguinte, olha, na linguagem estão todas as variáveis, e a coleção de variáveis é enumerável, portanto a linguagem tem que ser enumerável. Uma explicação um pouco mais bem articulada e justificada é que, na verdade, a gente define a cardinalidade de uma linguagem não pelo número de símbolos, mas sim pelas classes de equivalência das fórmulas modo variância. Mas isso não vem ao caso para a nossa série, em uma série futura, talvez esse conceito seja mais pertinente. Por ora, só lembre disso, toda vez que eu falar linguagem enumerável, eu estarei falando em linguagem que tem cardinal ômega. Muito bem, vamos agora brevemente revisar a relação de satisfatibilidade. Insisto, se é a primeira vez que você está vendo esta expressão que está dentro do balãozinho, dá uma olhadinha, confere lá a série produzida pelo Alfredo no nosso canal. Como que nós lemos essa expressão dentro do balão? Nós lemos de 3 modos. A é modelo de φ, A satisfaz φ, ou então o que φ expressa é o caso acerca de A. O que φ expressa é verdadeiro em A. Nesta relação estão envolvidos uma linguagem que contempla os símbolos não lógicos que ocorrem em φ e uma estrutura adaptada para esta linguagem. Como um primeiro exemplo, vamos considerar que φ1 é a sentença P de C. Ela é verdadeira ou é falsa em A? A é um modelo ou não é um modelo desta sentença? Vamos dar uma olhadinha. Como interpretá-la em A? P é interpretado como uma relação de ordem menor. O D é interpretado como 1 e o C é interpretado como 0. Então temos 1 menor que 0. Este não é o caso acerca do domínio dessa estrutura. Este não é o caso nos números naturais. Portanto, A não é modelo de φ1. Vamos agora considerar outra sentença bem simples. PCC implica PDD. Ela é verdadeira ou falsa? Bem, esta pergunta só faz sentido se nós perguntarmos: é verdadeira ou falsa com relação a uma estrutura fixada? A estrutura fixada é a estrutura A. Como que a gente verifica se ela é o caso ou não? Interpretando na estrutura. Nós temos que P é interpretado como uma relação de menor, C é interpretado como 0 e D é interpretado como 1. Portanto, a interpretação desta sentença φ2 em A é 0 menor que 0 implica que 1 menor que 1. Como o antecedente é falso acerca dos números naturais, então nós temos que o condicional ele é verdadeiro e, portanto, A é um modelo da sentença φ2. Vamos considerar um último exemplo. Vamos pegar que a sentença φ3 é: existe y tal que para todo x, f de yd é igual a x. Será que ela é verdadeira? Será que ela é falsa? Será que ela é o caso? Será que ela não é o caso acerca da estrutura A? Vamos interpretar. Como que nós interpretamos esse existencial? Esse existencial tem que percorrer o domínio da estrutura. O domínio da estrutura são os números naturais. Então nós temos, existe um número natural m, tal que para todo número natural n, por que para todo número natural n? Porque o quantificador universal vai ter que percorrer, ou melhor dizendo, tem como escopo de quantificação os números naturais, que é o conjunto domínio da estrutura. Tal que soma de m com 1 dá n. Por que soma? Porque o símbolo de função f está sendo interpretado como mais, como adição em n. Se este fosse o caso, teria que ser para todo número natural. Em particular, teria que ser para o número natural 0. Mas não é claramente o caso que existe um m tal que m mais 1 é 0. Portanto, isto é falso. Um comentário breve. Observe que se você mantivesse as mesmas interpretações, mas para outro domínio,
como por exemplo os inteiros, aí isto seria verdadeiro, porque existe um número inteiro m, tal que m mais 1 é 0. Ok? Mas na estrutura que nós temos são os naturais, para os naturais isto é falso, e portanto podemos escrever que A não é modelo de Phi3. Beleza? Excelente, isso conclui a nossa revisão, digamos assim, das noções de satisfatibilidade, estrutura e L-estrutura. Vamos começar agora a falar de um conceito novo. Vamos falar de subestruturas. A definição é bastante simples e é a seguinte: uma subestrutura de uma L-estrutura B é uma L-estrutura também A que satisfaz algumas condições. Então note o seguinte, dado uma estrutura B adaptada para uma linguagem L, uma subestrutura desta B será uma estrutura também adaptada para esta linguagem L. As duas estão adaptadas para a mesma linguagem. Tanto a estrutura quanto a subestrutura interpretam os mesmos símbolos não lógicos. Deve satisfazer as seguintes condições. A primeira delas é que, por ser subestrutura, o domínio de A deve ser um subconjunto do domínio da B. Segunda condição, as constantes estão presentes em ambas as estruturas e são interpretadas do mesmo modo. A interpretação do símbolo de constante C em B é um indivíduo. Este indivíduo tem que estar também na estrutura A, ou melhor dizendo, no domínio da estrutura A, e a interpretação da constante coincide nas duas estruturas. A terceira condição diz respeito aos símbolos de predicado. A interpretação de um símbolo de predicado em A deve ser nada mais, nada menos do que uma restrição para o domínio em A da interpretação do símbolo de predicado em B. E a mesma coisa com as funções. A interpretação de um símbolo de função em A deve ser a restrição da interpretação do mesmo símbolo em B com relação a A. É claro que esse N, né, que está no domínio de A elevado a N nas condições 3 e 4, diz respeito à aridade do símbolo de predicado e à aridade do símbolo de função. Vamos entender isso através de um exemplo. Vamos considerar três estruturas. Vamos pegar aqui uma estrutura A, uma estrutura B, uma estrutura C. A estrutura A tem domínio natural e duas operações, multiplicação e soma. A B tem como domínio os pares, produto e soma. Para diferenciar o produto de uma do produto na outra, é bastante usual a gente colocar ali em cima, superescrito, o nome da estrutura. E C tem como domínio os ímpares com produto e soma. Primeira pergunta, então, que a gente coloca. Será que B é subestrutura de A? Vamos dar uma olhadinha. Primeira condição. É o caso que o domínio de B é subconjunto do domínio de A? Sim, é o caso. Os pares estão contidos nos naturais. Segunda condição. Será que as constantes são interpretadas do mesmo modo? Sim, vacuamente, não tem nenhuma constante. A mesma coisa para os predicados. Terceira condição, vacuamente satisfeita, não tem predicado. Quarta condição, será que as operações em B são restrições das operações em A? Veja que está trocado, né, porque lá a gente fala de A ser subestrutura, agora a gente está verificando que B é subestrutura. Mas isso não pode ser fonte de pânico. Né? Será que o jeito como a gente opera em B é só uma restrição do modo como a gente opera em A? Vamos dar uma olhada. O jeito como nós multiplicamos números pares é uma restrição no modo como a gente multiplica números naturais? Sim. É só fazer a conta exatamente como nós fazemos com os números naturais, mas só considerando pares no argumento da multiplicação. A mesma coisa para soma e, portanto, B é sim subestrutura de A. Um cuidado. Nós usamos o mesmo símbolo, né, o Czinho ali com o tracinho embaixo, tanto para indicar subconjunto quanto subestrutura.
mas não causa confusão. Por quê? Do lado esquerdo nós estamos comparando conjuntos, do lado direito nós estamos comparando estruturas. É uma relação entre a estrutura B e a estrutura A. Em particular, é a relação de B ser subestrutura de A. Ótimo, vamos a mais um exemplo então. Será que a estrutura C é subestrutura da estrutura A? Primeira condição está satisfeita. De fato, o conjunto dos ímpares é subconjunto do conjunto dos naturais. Condição 2, trivialmente satisfeita, porque não tem constante. Condição 3, vacuamente satisfeita, não tem predicado. Condição 4, será que o modo como nós operamos ímpares coincide com o modo como nós operamos os números naturais, descartando aqueles que não são ímpares? Vamos dar uma olhadinha. Se você olhar para o produto, sim, multiplicar ímpares sempre resulta num número ímpar, está fechadinho, está tudo ok, sem problema nenhum. Mas C não é subestrutura de A porque a soma de ímpares não é uma restrição na soma de naturais. Por que não, Edgar? Dá uma olhadinha. Quando você soma dois ímpares, o que você obtém? O que é ímpar mais ímpar? É um número par, portanto, fora do domínio da estrutura. Deste modo, a soma de ímpares não é uma restrição da soma de naturais. E, portanto, C não é subestrutura de A. Do mesmo modo, ou de modo análogo, você pode verificar que B não é subestrutura de C, porque a primeira condição não é satisfeita, e das outras três relações que você pode estabelecer entre A, B e C, você vai verificar que em nenhuma delas há a relação de subestrutura. Então, talvez você esteja se perguntando nesse momento, ora, dado uma estrutura, quando é que existe uma outra estrutura que é subestrutura da estrutura dada? Nós vamos responder esta pergunta fornecendo condições necessárias e suficientes para que, dada uma estrutura, a gente tenha uma subestrutura da estrutura dada. Eu vou dar um nome bastante pomposo a estas condições, só para referência futura. Nós vamos chamá-lo de teorema da existência de subestruturas. Mas ele é bem simples de enunciar, mais simples ainda de argumentar. Vamos considerar o seguinte, seja B uma L estrutura, e X, um subconjunto do domínio de B não vazio. São equivalentes às seguintes afirmações. Existe uma subestrutura A de B, tal que o domínio de A é X. Então veja, dado uma estrutura, dizer que existe uma subestrutura que tem como domínio um certo subconjunto da estrutura dada, equivale a afirmar que a interpretação das constantes na estrutura pertence a esse conjunto X e que sempre que você tem uma ênupla de elementos nesse conjunto, então o valor da função aplicada a esta ênupla também pertence ao conjunto. Nós chamamos esta segunda condição de condição de fechamento. A gente costuma dizer que X é fechado para constantes e funções. O jeito mais preciso, mais claro de dizer seria X, ou melhor dizendo, o conjunto X é fechado para a interpretação dos símbolos de constantes e símbolos de funções na estrutura B. Mas a gente não vai falar desse modo longo e moroso. A gente vai simplesmente falar X é fechado para constantes e funções e basta. O contexto de B da linguagem fica tudo subentendido. Mais um comentário sobre isso. Observe o seguinte, se a linguagem não tiver símbolos de constantes e nem símbolos de função, a condição B está trivialmente satisfeita para qualquer conjunto X não vazio. Então, numa linguagem sem funções, sem constantes, dada qualquer estrutura, se você pegar um subconjunto não vazio, você tem o domínio de uma subestrutura da estrutura dada. Beleza? Vamos verificar agora
que de fato estas condições são equivalentes, vamos apresentar um breve argumento para este teorema. Primeiro, vamos mostrar que, se nós aceitarmos A, então nós temos como consequência B. Ter como consequência B é mostrar, primeiro, que a interpretação das constantes em B pertence a X. Para isto, vamos considerar o seguinte, que um símbolo de constante pertence a L. Se o Czinho pertence a L, então a interpretação de Czinho em A pertence ao domínio de A. Por que disto? Ora, porque nós estamos supondo A, estamos supondo que existe uma subestrutura, a subestrutura é adaptada para a mesma linguagem que B, portanto, ela tem que interpretar os símbolos de constantes como indivíduos do seu domínio. Beleza? Agora observe que, como A é subestrutura de B, então elas coincidem na interpretação das constantes. E como nós temos em A que o domínio da estrutura, ou melhor dizendo, o domínio da subestrutura, é o próprio conjunto X, então o CA pertence a X, porque o domínio de A é X. Consequentemente, a interpretação da constante em B pertence a X e está argumentado a primeira das conjuntas ali do item B. Vamos para a segunda. Vamos considerar agora uma ênupla qualquer em X. O que nós queremos concluir? Que f desta ênupla pertence também a X. Como a ênupla pertence a Xn, então nós temos que esta ênupla pertence a n vezes o produto cartesiano de A com A. Por quê? Porque X é domínio de A. Ora, mas disso nós temos pela relação de subestrutura que f de A interpretado em A é igual a f de B interpretado em A. Por quê? Porque o argumento está na restrição, o argumento está no domínio menor. Além disso, nós temos também que f de A pertence ao domínio de A, que é igual a X. Tem um typo ali, não é A maiúsculo, tá? É o nome da estrutura A entre barras. Por que isso acontece? Porque A é estrutura e, portanto, pela definição de ser estrutura, a imagem do seu f é uma função e como os argumentos estão em x, a imagem também tem que estar em x. Destas duas condições, verificamos facilmente que f de A, ele é interpretado em B, pertence a x como queríamos. Beleza, está verificado que o item A implica no item B. Vamos verificar agora a volta. Vamos verificar que B implica em A. E para isto, basta definir a estrutura A. Como que a gente define A? Precisamos dizer quem que é o domínio. Ora, o domínio a gente coloca o conjunto X que nós já temos desde o preâmbulo do teorema. Como que nós interpretaremos as constantes em A? Através da interpretação em B. E quem garante que isso está bem definido? O fato de em B a gente ter certeza que a interpretação da constante está em X e de termos tomado que X é o domínio de A e, portanto, a interpretação da constante em A também está no domínio de A, como é exigido pela condição de ser L estrutura. Mudei ali a posição da câmera e agora a gente pode definir as funções. Ora, para uma ênupla em A, qual que é o valor de f? Exatamente o valor de f em B para esta ênupla. E a mesma coisa com relação aos símbolos de predicado. Definindo deste modo, automaticamente estamos satisfazendo as condições de ser subestrutura. E mais do que isto, esta é a única subestrutura que tem como domínio o conjunto X. Beleza? Então nós temos agora condições necessárias e suficientes para, dada uma estrutura, ter uma subestrutura da estrutura dada. Se voltarmos agora à tela inicial, a gente percebe o seguinte. Olha, para nós termos ali uma subestrutura, o que a gente precisa? Que esse D seja fechado para os símbolos de função e os símbolos de constante que aparecem na estrutura da esquerda. Nós já temos, então, uma condição necessária e suficiente,
além do entendimento do que é subestrutura, para dizer, olha, só vou ter essa subestrutura em certas condições. Só que não basta termos uma subestrutura. Nós queremos uma subestrutura com domínio enumerável. Aí a pergunta que você pode estar se fazendo é como que eu garanto que esse D, além de ser fechado, ele é enumerável? Bem, nós precisaremos construir uma subestrutura de D, fechando ela para as constantes e controlando a cardinalidade, garantindo que a gente nunca saia do enumerável. Como fazer isto? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Como construir subestruturas geradas controlando a cardinalidade delas. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Espero encontrá-lo e encontrá-la no próximo vídeo. Um forte abraço. E como sempre, qualquer dúvida, comentário, sugestão, nos escreva. Escreva na área de comentários do vídeo. Ajuda bastante a gente. Até a próxima. Um forte abraço e